O sol de Roma se punha atrás da cúpula da Basílica de São Pedro, pintando o céu em tons de âmbar e violeta que pareciam sangrar sobre os telhados de terracota. No coração do centro histórico, dentro de um escritório de arquitetura de renome mundial, a atmosfera era tudo menos serena. Helena, a arquiteta sênior responsável pelo projeto de revitalização de um palácio renascentista, caminhava apressada pelo corredor de mármore. O som de seus saltos ecoava como um lembrete de que o tempo estava se esgotando. Ela precisava entregar o relatório final para a diretora executiva, Chiara Moretti, uma mulher cuja elegância era tão afiada quanto sua mente analítica. Eu não posso falhar agora. Não depois de tudo o que sacrifiquei por este projeto. Ao chegar diante da porta de carvalho maciço do escritório principal, Helena hesitou. Chiara estava de costas para a porta, olhando através das janelas de vidro que davam vista para a Piazza Navona. A silhueta de Chiara era impecável em seu blazer estruturado. Quando ela se virou, seus olhos escuros fixaram-se nos de Helena com uma intensidade que sempre fazia o coração da arquiteta perder o ritmo. Havia um segredo entre elas, algo que começou em uma noite chuvosa em Trastevere, 3 meses atrás, e que agora ameaçava colidir com a realidade fria e profissional do trabalho. Você está atrasada, Helena. Os investidores esperam os esboços finais na minha mesa pelo menos 10 minutos. Peço desculpas, Chiara. Tive um imprevisto técnico com as plantas do subsolo. A estrutura é mais antiga do que nossos relatórios iniciais sugeriam. Imprevistos são um luxo que não podemos pagar nesta fase. Entre. Feche a porta. Helena obedeceu, sentindo o peso da proximidade de Chiara. O escritório cheirava a café forte e jasmim. Chiara caminhou até ela, parando a centímetros de distância. O espaço entre elas era preenchido por uma eletricidade quase insuportável. Chiara estendeu a mão para pegar a pasta de couro das mãos de Helena, mas seus dedos se tocaram, um contato que disparou uma corrente elétrica indesejada por ambas. Se os investidores descobrirem que você encontrou falhas estruturais, eles vão cancelar o financiamento. Você sabe disso, não sabe? Eu não posso mentir, Chiara. A integridade da construção está em risco. Se seguirmos com o plano original, o palácio pode desabar durante a reforma. Eu sou a diretora. Eu decido o que é arriscado e o que não é. Você quer perder sua carreira por um idealismo romântico? Eu quero ter paz ao dormir à noite. Algo que você claramente esqueceu como se faz. Chiara soltou um suspiro, frustrada, e caminhou até sua poltrona, sentando-se com uma postura rígida. Ela abriu a pasta e começou a folhear os documentos, seu rosto impassível. Helena observou a forma como a luz do fim da tarde brincava no perfil de Chiara, suavizando as linhas severas de seu rosto. Elas haviam se aproximado tanto durante as reuniões noturnas, compartilhando vinhos baratos e confidências sobre suas infâncias em cidades pequenas, que aquele distanciamento atual parecia uma traição pessoal. Há um segredo no seu projeto, Helena. Eu vi suas anotações pessoais. Você não está preocupada apenas com o palácio. Você está tentando esconder que este prédio foi construído sobre as ruínas de algo que a minha família tentou ocultar por décadas. Como você sabia que eu descobriria? Eu sempre soube. Eu contratei você justamente porque sabia que você seria a única capaz de encontrar a verdade. Mas agora que você encontrou, o que pretende fazer? Eu pretendo expor a verdade, Chiara. O público merece saber que este local histórico não é apenas um monumento de beleza, mas um palco de uma injustiça antiga. Se você fizer isso, o escritório fecha. Meu nome será manchado, e você nunca mais trabalhará em Roma. Eu não posso permitir. A tensão no recinto atingiu seu pico. Chiara levantou-se abruptamente, caminhando até a janela novamente. Helena sentiu as lágrimas arderem em seus olhos, não de tristeza, mas de raiva e uma ponta de desespero. O amor que sentia por Chiara estava em conflito direto com seu código de ética profissional. Ela deu um passo à frente, aproximando-se da mulher que amava, ignorando os perigos de sua posição. Por que você me trouxe para este escritório se sabia que eu acabaria descobrindo? Por que brincou com meus sentimentos durante todo esse tempo? Eu não brinquei com você, Helena.
Eu me apaixonei por você no momento em que vi seus olhos brilharem ao descrever a arquitetura barroca. Eu só não sabia que o destino nos colocaria em lados opostos de uma história tão cruel. Chiara virou-se, seus olhos marejados revelando a vulnerabilidade que ela tanto tentava esconder. O silêncio na sala era absoluto, interrompido apenas pelo distante som das sirenes da cidade. O destino, que as unira através de um projeto ambicioso, parecia agora querer separá-las através do peso do passado. Existe uma forma, não existe? Um meio termo? Podemos salvar o palácio e revelar a verdade sem destruir tudo. Exigiria que abríssemos mão de tudo o que construímos aqui. Estaríamos recomeçando do zero, sem dinheiro, sem prestígio, possivelmente exiladas deste setor. Você estaria disposta a isso? Por nós, eu estaria disposta a viver em um quarto minúsculo em Trastevere, desde que fosse com você. Mas eu preciso que você confie em mim. O próximo passo não será sobre arquitetura. Será sobre sobrevivência. Helena sentiu o coração acelerar. Ela sabia que, ao aceitar, estaria entrando em um jogo perigoso de espionagem corporativa e revelações familiares. Ela deu o passo final, fechando a distância entre elas. Chiara envolveu o rosto de Helena com suas mãos frias, beijando-a com uma urgência que continha anos de segredos reprimidos. Naquela noite, em Roma, a cidade eterna, um pacto foi selado sob a luz fraca de um escritório que logo deixaria de ser um local de trabalho e se tornaria o centro de uma revolução. Prepare suas malas mentalmente, Helena. Amanhã, quando os investidores chegarem, nós não seremos mais as arquitetas obedientes que eles esperam. Eu estou pronta. O que fazemos primeiro? Nós revelamos a falha. Mas primeiro, revelamos a eles a nossa união. Que eles vejam que não podem nos separar, nem pelo poder, nem pelo passado. Os dias que se seguiram foram um borrão de reuniões tensas, documentos perdidos e a pressão constante dos acionistas. A tensão no escritório era palpável, como se o ar estivesse carregado de eletricidade estática. Helena e Chiara trabalhavam em sincronia, como se estivessem em uma dança coreografada, escondendo seus verdadeiros planos atrás de uma fachada de profissionalismo impecável. O palácio, com suas pedras frias e corredores escuros, tornou-se o terceiro protagonista desta trama, guardando os segredos que Helena e Chiara estavam prestes a desenterrar. Estou nervosa. Você acha que eles vão acreditar na nossa versão? A verdade tem uma força própria, Helena. Só precisamos apresentá-la no momento certo. E o momento é agora. A reunião decisiva ocorreu na sala de conferências principal, com vista para a cúpula de São Pedro banhada pela luz da manhã. Os investidores, homens de negócios acostumados ao controle absoluto, sentavam-se ao redor da mesa oval, observando as duas mulheres com desconfiança. Chiara estava na cabeceira da mesa, sua postura inabalável. Helena, ao seu lado, segurava os novos documentos com firmeza. Moretti, espero que os novos planos não envolvam mais atrasos. Temos prazos a cumprir. Os prazos são irrelevantes quando se trata de preservar a história, senhor. Helena, por favor, mostra a eles. Helena projetou as imagens na tela. Não eram apenas plantas de reforma, eram mapas de escavações e registros históricos que Chiara havia ajudado a recuperar secretamente. O impacto na sala foi imediato. Os rostos dos investidores mudaram de arrogância para choque, e então, para uma preocupação evidente. O que é isso? Você está sugerindo que este projeto seja interrompido para que investigações arqueológicas sejam feitas? Isso custará milhões. Custará a verdade, senhor. E a verdade não tem preço. Se este palácio for reformado conforme os planos originais, estaremos destruindo evidências de uma era que não pode ser apagada. E como sócia-diretora deste projeto, declaro que qualquer tentativa de silenciar esta descoberta será tratada como um crime contra o patrimônio histórico de Roma. A audácia de Chiara deixou a sala em um silêncio atordoante. Helena sentiu o apoio firme de Chiara em sua mão sob a mesa. O segredo que antes as assombrava agora era sua maior arma. O escândalo que se seguiu nas semanas seguintes foi inevitável. O escritório de arquitetura perdeu contratos, mas ganhou algo muito mais valioso: a liberdade de agir com a verdade.
A mídia cobriu a história, e a opinião pública ficou ao lado delas. Conseguimos, Helena. Estamos arruinadas financeiramente, mas somos livres. Não estamos arruinadas. Olhe ao redor. Elas estavam no canteiro de obras do palácio, agora oficialmente um sítio de preservação histórica. O sol da tarde filtrava-se pelas janelas antigas, iluminando o pó que dançava no ar como poeira de ouro. Não era o escritório luxuoso de antes, mas parecia muito mais real. O que você vê, eu vejo o futuro. E vejo que, finalmente, não precisamos mais esconder quem somos ou o que sentimos. Você se arrepende? De ter deixado tudo para trás? Nem por um segundo. A vida em Roma tem seus mistérios, Chiara, mas o maior deles sempre será como o destino nos encontrou exatamente onde precisávamos estar. Elas se abraçaram ali mesmo, cercadas pela história antiga que haviam protegido. O Homens que começou nos corredores sombrios de um escritório de alto padrão encontrou seu porto seguro entre as ruínas e a esperança de algo novo. O destino, tão caprichoso e cruel em seus inícios, havia finalmente se dobrado à vontade de duas mulheres que escolheram a verdade em vez da conveniência. Roma, a cidade eterna, seria agora a testemunha silenciosa de um amor que sobreviveu à ambição e se fortaleceu na integridade. E, à medida que a noite caía sobre a cidade, as luzes da cúpula de São Pedro brilhavam, não como uma promessa de poder, mas como um farol para aqueles que, como Helena e Chiara, tiveram a coragem de ser autênticos em um mundo que muitas vezes exige o contrário. A história delas estava apenas começando, e agora, pela primeira vez, as páginas eram totalmente delas. Enfrentando interesses corporativos e pressões sociais, a dupla precisa decidir se a verdade vale o sacrifício de tudo o que construíram. O destino as coloca em uma jornada de redenção onde a arquitetura se mistura com a paixão, provando que nem todas as estruturas podem ser mantidas, mas o amor verdadeiro é a base de qualquer fundação. Uma história emocionante sobre escolhas, ética e o reencontro do destino nas ruas eternas da Itália. Descubra como Helena e Chiara transformam um escândalo em uma nova chance de viver o que sempre desejaram.